Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar a prova da SpaceX realizada no último domingo, prova esta de acesso à Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ano 2022, acesso 2023. Espero que vocês gostem dos comentários e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, temos aqui o símbolo da Escola Preparatória dos Cadetes do Exército e vamos lá, análise da primeira questão. Lembrando que essa prova é o modelo F. Então vamos lá. À medida que ocorreram evoluções tecnológicas, novas fontes de energia foram descobertas e tornaram o trabalho humano mais eficiente. Desde a primeira revolução industrial, a força humana foi sendo substituída por energias oriundas da queima de combustíveis fósseis. Analise o gráfico acima referente à oferta de energia no mundo. Os itens 1, 2 e 3 do gráfico referem-se, ora, a principal fonte de energia utilizada no mundo até hoje é o petróleo. Então, o número 1 tem que partir do petróleo. A segunda fonte de energia mais utilizada no mundo é o carvão mineral. Então, tem que ter na segunda opção o carvão mineral e por aí nós já matamos a questão letra C. A terceira fonte de energia mais utilizada no mundo é o gás natural. Então, as três fontes de energia que compõem a base da matriz energética mundial: petróleo, carvão mineral e gás natural. Resposta, letra C. A segunda pergunta. A influência de cada cidade no conjunto de rede depende da sua capacidade de oferecer bens e serviços. As cidades que exercem influência sobre todo o território ocupam os postos mais altos na hierarquia urbana. Lembrando que hierarquia urbana é a classificação das cidades de acordo com a área de influência ou polarização que elas exercem no espaço geográfico. De acordo com a hierarquia dos centros urbanos, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pode-se afirmar que, primeira afirmativa, São Paulo e Rio de Janeiro são classificados como grandes metrópoles nacionais, pois concentram a maior parte das sedes das grandes empresas nacionais e transnacionais que atuam no Brasil. Afirmativa errada. Rio de Janeiro é metrópole nacional. São Paulo é a única grande metrópole nacional existente no Brasil. 2. Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza são exemplos de metrópoles. Correto? Metrópole é toda cidade com mais de 1 milhão de habitantes. 3. Brasília é classificada como metrópole nacional. Correto? Rio de Janeiro e Brasília, de acordo com o IBGE, são as únicas metrópoles nacionais existentes no Brasil. 4. Todas as capitais dos estados da federação são classificadas como metrópoles, por exercer alguma influência mesmo em escala regional.
Todas as capitais, não. Ainda existem capitais de estado com populações inferiores a 1 milhão de habitantes. Então, a afirmativa está errada. Sendo assim, o gabarito letra A, afirmativas 2 e 3 corretas. Vamos à terceira questão. Segundo essa teoria, o alto crescimento demográfico seria uma das principais causas da generalização da pobreza em regiões subdesenvolvidas. O aumento descontrolado do número de pessoas atrapalharia o desenvolvimento dos estados pobres, desviando recursos para investimentos não produtivos, como creches e escolas, e criando relação desfavorável entre o número de pessoas em idade de trabalhar e o total de habitantes. Logo, o controle da natalidade seria a resposta para o desenvolvimento. A teoria demográfica descrita no enunciado refere-se à teoria neomalthusiana. Resposta correta, letra A. A teoria neomalthusiana, ela diz que, em primeiro lugar, o alto crescimento populacional seria a causa do subdesenvolvimento. Então, essa escola neomalthusiana que surgiu no século XX nos países desenvolvidos defende o controle da natalidade, o planejamento familiar, como forma de elevar a renda per capita dos países e também os governos possuírem recursos para investirem nos setores da economia, estimulando assim o desenvolvimento econômico dos países. Ora, a teoria neomalthusiana, ela é falha em alguns aspectos, mas isso não faz parte do contexto da análise da questão. A teoria malthusiana não poderia ser. Teoria malthusiana, ela foi publicada no final do século XVIII por Thomas Robert Malthus. Pregava que se a população ou se o crescimento da população não fosse contido por ações realizadas pelo homem e também não fosse contido por calamidades naturais, epidemias, fome, guerras e etc., a população cresceria através de uma progressão geométrica, duplicando a cada intervalo de 25 anos, enquanto que a produção dos alimentos cresceria através de uma progressão aritmética. De acordo com Malthus, chegaria o dia em que o homem não teria mais condições de produzir alimentos suficientes para toda a humanidade, razão pela qual Malthus defendia o controle da natalidade. Todavia, como ele era religioso, ele defendia o controle da natalidade através da coação moral, ou seja, o homem só deve se casar quando comprovadamente tiver condições para sustentar uma família. Inclusive, Malthus defendia até mesmo o voto de castidade. A teoria malthusiana tem lá também suas críticas, mas isso não faz parte do contexto de análise da questão. Transição demográfica é aquele processo de transformação do ritmo de crescimento populacional de um país. Então, não é, vamos dizer assim, a resposta que cabe no texto ou no enunciado da questão. A teoria reformista ou marxista, como queiram chamar, ela também surgiu no século XX e contradiz a teoria neomalthusiana. De acordo com os reformistas, o alto crescimento populacional não é a causa do subdesenvolvimento, e sim a consequência do subdesenvolvimento. Os reformistas defendem reformas sociais e econômicas de maneira que as condições de vida da população possam melhorar e, dessa forma, o crescimento vegetativo ou natural cair sem que haja necessidade
de uma política de controle da natalidade exercida pelo Estado. Então, também não poderia ser. A palavra sistematizada, isso não é teoria demográfica, não existe, foi uma palavra jogada ao vento no contexto dessa questão. Então, questão número 3, resposta à letra A, uma questão muito fácil. Número 4. Com o mundo globalizado e com trocas de fluxos cada vez mais intensas, o surgimento de blocos econômicos para facilitar os acordos entre as nações é cada vez mais necessário. Sobre os blocos econômicos, pode-se afirmar que 1. O NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, foi assinado pelos Estados Unidos, Canadá e México e entrou em vigor em 1994, correto? Ele foi criado em 1993, entrou em vigor em 1994. O NAFTA propõe uma zona de livre comércio que tem como objetivo a liberação do fluxo de mercadorias e de capitais dentro do bloco, afirmativa 100% correta. O NAFTA não passa de uma zona de livre comércio a partir da eliminação das barreiras alfandegárias e não alfandegárias, como forma de estimular o comércio bilateral entre os países membros. 2. A União Europeia é um bloco econômico que adota o mercado comum que visa a integração total dos países membros, com a padronização de legislação, livre circulação de pessoas e mercadorias. A União Europeia, em 1999, passou a adotar o euro como moeda única, tendo sido adotado por todos os Estados membros. Aqui saiu errado, Estados membros. Tem um M aqui que foi erro de digitação. Afirmativa errada. Nem todo país da União Europeia adota o euro. E o euro ele passou a ser adotado oficialmente somente em 2002, não em 1999. Então temos 2 erros aí na afirmativa. 3. O Mercosul. Então vamos lá. Mercado Comum do Sul foi criado por meio de assinatura do Tratado de Assunção em 1991, correto? O objetivo inicial era estabelecer uma união aduaneira, correto? Com a criação de uma tarifa externa comum, correto? Pois a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, o bloco econômico passou a ser uma zona de livre comércio. Errado. O Mercosul é uma união aduaneira incompleta porque a tarifa externa comum ela não é adotada de uma forma sistemática, igualitária entre todos os países membros, razão pela qual o mercado comum do Sul, o Mercosul, é chamado de União Aduaneira Incompleta. E também tem um outro erro aqui, o Protocolo de Ouro Preto, na verdade, ele foi sistematizar através da questão jurídica a organização do Mercosul. Então não teve nenhum objetivo de transformar o Mercosul numa zona de livre comércio. Afirmativa errada. 4. A CADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, foi criada em 1992, correto? Para assegurar a cooperação e o desenvolvimento da região austral, correto? Do continente africano, correto? Em 2008 foi lançada a área de livre comércio da CADC e desde então vem se ampliando a lista de produtos com tarifa zero, afirmativa 100% correta. Então, esse bloco econômico africano foi criado no contexto da globalização, no momento em que, no início da década de 1990, vários países se organizaram e criaram blocos econômicos de uma forma a gerar mecanismos que permitissem aumentar o intercâmbio comercial entre essas nações, fortalecendo suas economias e, em alguns casos, até transformando-se
em verdadeiros mercados comuns. O CADC, por exemplo, ele foi criado dentro do bojo do contexto da União Europeia, procurando dessa forma, inclusive, inserir vários dos objetivos presentes na União Europeia. Então, a resposta correta, letra B, B de bola, afirmativas 1 e 4 corretas. Vamos à questão de número 5. O Brasil é um país de dimensões continentais com uma vasta diversidade climática. Isso favorece a heterogeneidade da nossa vegetação, desde florestas tropicais a campos naturais. Apesar das intensas atividades antrópicas ao longo dos séculos, os biomas brasileiros ainda são elementos marcantes na paisagem. Sobre os biomas e formações vegetais do Brasil, pode-se afirmar que, primeiro, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, correto. Em seu relevo predominam planícies e planaltos de baixas altitudes e apresentam 3 substratos de vegetação. A mata de terra firme, chamada pelos índios de Caeté, a mata de Igapó, chamada pelos índios de Caa-Igapó, e a mata de várzea, correto. Com solos profundos e alta fertilidade, aí nós temos um erro. Os solos da Amazônia são predominantemente pobres. Eles possuem uma camada superficial composta por humus que se forma a partir da decomposição da matéria orgânica morta procedente das plantas e animais que em ambientes quentes e úmidos se decompõem muito rapidamente. Essa camada de humus tem por volta de 20, 30 centímetros de espessura em média, criando assim uma falsa aparência de que os solos amazônicos são férteis, que fique bem claro que existem áreas da Amazônia que apresentam solos de boa qualidade. Mas, de uma forma geral, os solos da Amazônia são pobres, arenosos e sofrem intenso processo de lixiviação. Aqui nós poderíamos contestar a nível de recurso, caso queiram apresentar, porque dentro da classificação do professor Jurandir Rossi, na Amazônia predominam os planaltos e depressões, não planícies e planaltos, tá? Dentro da classificação do Jurandir Rossi, se alguém quiser apresentar um recurso para anulação da questão, é possível. Então vamos lá. 2. A Mata Atlântica possui uma formação muito densa e uma rica biodiversidade, correto? A Mata Atlântica e a Floresta Amazônica possuem um valioso banco genético, muitas variedades de plantas e animais. Originalmente cobria ao longo do litoral uma área desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, correto? E alargando-se para o interior de Minas Gerais e São Paulo, chegando até mesmo em áreas da região centro-oeste. Afirmativa correta. 3. A caatinga predomina em clima semiárido, correto? É a vegetação típica do sertão nordestino. A vegetação é xerófila, correto? Adaptada à seca, xero, seca, fila, amiga, com folhas pequenas e estreitas, árvores retorcidas e arbustos espinhosos, correto? Rios intermitentes e solos rasos são características desse bioma, correto? Afirmativa 100% correta. 4. No Cerrado, nascem cursos de água que escoam para as bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Paraguai. A vegetação é adaptada ao clima tropical, com chuvas abundantes no verão e períodos de seca no inverno, correta? O Cerrado é a vegetação típica do Brasil Central, área do Planalto Central, que por sua vez é considerado a caixa d'água do Brasil, na medida em que lá nascem rios que formam diferentes bacias hidrográficas, como foram citadas aí na afirmativa. Portanto, assertiva 100% correta. 5. Os pampas ou campos naturais têm formações rasteiras ou herbáceas, correto?
constituídas por gramíneas que atingem até 60 centímetros de altura, correto? O relevo é caracterizado por ser acidentado e com presença de escarpas, errado. Ali na região dos Pampas, nós temos um relevo formado por coxilhas, que na verdade representam colinas, que são morros com uma inclinação muito suave, morros ligeiramente arredondados, formando uma paisagem até muito bonita. Então, os Pampas não crescem em áreas de serra, de escarpas, como aqui está sendo citado, né, nessa afirmativa de número 5. Sendo assim, gabarito letra A, afirmativas 2, 3 e 4. Aqui nós temos, deu uma travadinha aqui, vamos lá. Só um minuto. Podemos ir. Agora pulou direto. Deu uma travada aqui, básica. Travou de novo. Vamos lá. Questão 6. Com um clima de predominância úmida, o Brasil possui uma extensa, densa rede hidrográfica. Os rios são usados para diversos fins, como irrigação, lazer, consumo humano e transporte fluvial. Sobre a hidrografia do Brasil, pode-se afirmar que predominam os rios de planície. Errado. No Brasil, predominam os rios de planalto. A maior parte do território brasileiro é constituído por planaltos e depressões, muitos dos quais escoam por áreas de elevado índice pluviométrico. 2. Os rios perenes predominam no Brasil, correto? Rio perene é aquele que flui o ano todo. E rios de regimes intermitentes encontram-se em locais de clima semiárido, correto? Rio intermitente é rio temporário, ele seca durante uma determinada época do ano. 3. Os rios da região norte, como o Amazonas, o Madeira e o Tapajós, são de grande importância para o transporte fluvial. Correto. Na bacia do rio Amazonas, nós temos aproximadamente 20 mil quilômetros de rios navegáveis, sendo, portanto, a região aquela que possui a maior extensão de rios navegáveis do Brasil. 4. Todos os rios brasileiros possuem regime simples pluvial. Errado. Todos os rios que nascem no Brasil possuem regime pluvial, ou seja, suas águas derivam das chuvas. Mas acontece que no Brasil nós temos rios que nascem lá na Cordilheira dos Andes, que pertencem à bacia do Amazonas e que são formados pela fusão da neve e do gelo que se acumulam nos pontos mais elevados da Cordilheira dos Andes. Sendo assim, no Brasil existem rios também de regime misto. O próprio rio Amazonas é um exemplo típico de rio de regime misto. Sendo assim, a resposta correta, a letra E, 2 e 3, afirmativas corretas. Vamos a 7. O mapa a seguir demarca as principais. Nesse mapa aqui, essas bolinhas pretas representam os parques tecnológicos, ou seja, os tecnopolos existentes no mundo. Essa foto aqui é do próprio livro, né, do Eustáquio de Moreira e do João Carlos, mostrando aí a localização dos mais importantes tecnopolos do mundo. Pergunta muito simples. Letra C, parques tecnológicos. A questão de número 8. A urbanização ocorre quando a população urbana supera a população rural. No Brasil, este processo ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial e apoiou-se basicamente no êxodo rural, pois devido à modernização das técnicas de trabalho rural, muitos trabalhadores do campo foram para a cidade em busca de novas oportunidades.
Sobre a urbanização do Brasil, é correto afirmar, letra A, o processo de urbanização no país ocorreu de forma igualitária. Errado. Foi mais intenso aqui na região sudeste e na região centro-oeste, em todas as regiões do Brasil, em meados dos anos de 1970. Então, o processo de urbanização, na verdade, ele avança no ritmo mais acelerado a partir da segunda metade do século XX, motivado pela industrialização do Brasil e pelo êxodo rural. B. Até os anos de 1980, o Brasil tinha a maioria da população vivendo na zona rural. Errado. Isso ocorreu até os anos de 1960. O censo de 1970 foi o primeiro a constatar que a população urbana havia ultrapassado a população rural. Então, foi na década de 1960 que a população urbana ultrapassou a população rural. E somente na década de 1990 essa marca foi superada. Errado. Essa marca foi superada já no censo de 1970, que confirmou o que estava acontecendo no Brasil, ou seja, o avanço do processo de urbanização. C. Na região sul, o processo de urbanização ocorreu na mesma época que na região sudeste. Claro que não. O processo de urbanização da região sudeste ocorreu inicialmente e foi muito mais acelerado do que o processo de urbanização das demais regiões brasileiras, fruto do próprio desenvolvimento industrial da região. Pois essas duas regiões receberam um grande investimento em suas indústrias, o que favoreceu o êxodo rural. A região sudeste, ela se industrializou muito rapidamente. A expansão da atividade industrial da região sul só vai ocorrer de uma forma mais, vamos dizer assim, decisiva, a partir das últimas décadas do século XX. D. A urbanização do Centro-Oeste foi impulsionada pela Fundação de Brasília, correto, em 1960, e pelas novas rodovias que surgiram e que ligavam a região ao sudeste do país. Atualmente, o Centro-Oeste apresenta o segundo maior índice de urbanização do Brasil, correto. A taxa de urbanização da região Centro-Oeste é muito alta, em função não só da alta concentração fundiária existente na região, lembrando que o Centro-Oeste é o principal polo de desenvolvimento do agronegócio do Brasil. A concentração de terras lá é muito grande, razão pela qual até mesmo muita gente acaba indo viver nas cidades. Então a resposta à letra D. É a única região do Brasil que não tem a maioria da população vivendo na zona urbana atualmente é a Nordeste. Errado. Todas as regiões geográficas do Brasil possuem uma população urbana maior do que a população rural, pelo fato de a região basear sua economia em pequenas propriedades rurais. Outro erro, né? A economia da região sudeste é fortemente vinculada aos setores terciário e secundário, e no meio rural prevalecem as grandes propriedades. Então é um grande erro também dessa afirmativa. Vamos à questão de número 9. Tempo e clima não possuem o mesmo significado e por vezes são usados de forma errônea. O tempo corresponde ao estado momentâneo da atmosfera, enquanto o clima é a variável do tempo, de pelo menos 30 anos. Cada região possui um clima próprio, que é influenciado pelos fatores climáticos que determinarão as características de cada clima. Analise o mapa de tipos climáticos e os climogramas a seguir. As cidades de Manaus, Denver, Cairo e Mumbai, demarcadas no mapa, correspondem respectivamente aos climogramas. Manaus está aqui na região norte, clima equatorial, está representado aqui no número 1. É isso? Denver fica aqui nos Estados Unidos, Colorado, clima semiárido, representado aqui pelo número 6. Representado aqui pelo número 6, a cidade de Denver tem o clima semiárido. Cairo, capital do Egito, clima desértico, representado aqui pelo 5. E Mumbai,
fica localizado aqui na Índia, região dominada pelo clima das monções. Número 4, o clima das monções, ele apresenta uma estação chuvosa no verão, uma seca no inverno, só que a estação chuvosa, o índice pluviométrico é muito alto, né? Então aqui as barras de precipitação são muito elevadas. Então a resposta, letra E, 1654. Vamos à questão de número 10. A Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos. Nosso planeta passou e continua passando por diversas transformações. Agentes endógenos e exógenos agiram ao longo das eras geológicas e determinaram as formas da superfície terrestre. As estruturas geológicas emersas da Terra são caracterizadas pela origem e idade das rochas, que podem ser classificadas em escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Sobre as estruturas geológicas, é correto afirmar que 1. Escudos cristalinos, também denominados decrátons, correto, ou plataformas, são encontrados nas áreas de consolidação da crosta terrestre, correto? Na formação mais recente de tempo geológico, errado. Os escudos cristalinos datam da era pré-cambriana. São terrenos de constituição geológica muito antigo. São constituídos de minerais metálicos e não metálicos, correto. Minerais metálicos. 2. Dobramentos modernos apresentam elevadas altitudes, correto. E forte instabilidade tectônica, correto. Dobramentos se formam em áreas de colisão de placas tectônicas, razão pela qual se encontram também em zonas sísmicas muito ativas do planeta. Possuem formação relativamente recente, correto, no tempo geológico, como por exemplo as cordilheiras dos Andes e do Himalaia, que começaram a se formar na era Cenozoica, que por sua vez teve início há cerca de 65 milhões de anos. 3. Bacias sedimentares são áreas de depressão formadas por fragmentos minerais e sedimentos orgânicos. Nestes locais podem ser encontrados jazidas de petróleo e de gás natural, afirmativa correta. Então, as bacias sedimentares, na verdade, são áreas preenchidas por sedimentos que são depositados em regiões de depressões, e aí nós podemos encontrar o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o xisto betuminoso, fontes de energia de origem fóssil. Então, resposta correta, letra D de dado. Vamos à questão de número 11. No dia 9 de novembro de 1989, sob o fogo de imensas manifestações públicas, na maioria das cidades do país, o regime comunista da Alemanha Oriental anunciou a abertura da fronteira inter-alemã de Berlim. A queda do Muro de Berlim, como ficou conhecido o evento histórico, assinalou simbolicamente o fim da Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, o mundo deixaria de ser bipolar e tomaria outros rumos no cenário geopolítico. Sobre a nova ordem mundial, pode-se afirmar que a. Os países do antigo bloco soviético aderiram à aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Errado. Apenas uma parte desses países aderiram. Entre 1999 e 2009, ingressaram na Organização do Tratado Aliança do Atlântico Norte, OTAN, países como Polônia, Hungria, Croácia, Eslováquia e Áustria. A Áustria não faz parte da OTAN. Outro erro da afirmativa. B. O Japão, mesmo no auge do seu poder econômico, era uma potência com limitações geopolíticas. Por isso, nas últimas décadas, investiu nas suas forças armadas, mais especificamente armas nucleares. O Japão, pela sua Constituição, não pode produzir armas nucleares. Então, afirmativa errada. A Índia e o Brasil são considerados potências militares regionais. Aí podemos considerar correto, o Brasil não deixa de ser uma potência militar para a América Latina, né? Apesar de nenhum dos dois possuírem arsenal nuclear, errado.
A Índia é um país que dispõe de cerca de 160 ogivas nucleares. O Brasil não. Na visão do mundo unipolar, o poder geopolítico militar pertence aos países membros da União Europeia. Errado. O mundo unipolar é comandado pelos Estados Unidos. A unipolaridade vem do fato dos Estados Unidos ser considerado a única hiperpotência militar do planeta e a maior potência econômica do mundo, pela sua capacidade econômica e nuclear. Então só restou a letra E, o relativo enfraquecimento dos Estados Unidos, o fortalecimento econômico da China e a emergência do G20 e do grupo conhecido como BRICS fizeram com que a tese da unipolaridade fosse superada. Afirmativa correta. Hoje já se sabe que esse mundo unipolar que surgiu após o fim da Guerra Fria, ele já deixou de existir. Letra E. Vamos à última questão. 12. Uma projeção cartográfica é o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, tendo como referência paralelos e meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície esférica. Sobre a projeção cartográfica, pode-se afirmar que, primeira afirmativa, a projeção conforme é aquela que preserva o tamanho da área. Errado. Na projeção conforme, quanto maior a latitude, maior será o tamanho da área representada, porém com alteração das formas. Errado. Na projeção conforme, as formas são preservadas, ou seja, os ângulos não são idênticos aos do globo terrestre. Errado. Os ângulos são idênticos no globo e no plano, como exemplo da projeção de Mercator. A projeção de Mercator é um exemplo de projeção conforme, aí está certo. 2. Na projeção equivalente, as áreas mantêm-se idênticas às do globo terrestre. Correto. Porém, há distorção nas formas quando comparadas com a original, como, por exemplo, a projeção de Peters, ou Peters, como queiram pronunciar. Correto. Então, na projeção equivalente, você tem o achatamento dos continentes no sentido leste-oeste e o alongamento no sentido norte-sul. Então, as formas acabam ficando comprometidas. 3. Na projeção afilática, as áreas e as formas são preservadas. Errado. Na projeção afilática, nada é preservado, nem a área, nem a forma, na sua forma original. Por isso tem sido uma das mais utilizadas em atlas e mapas de divulgação, como, por exemplo, a projeção de Robinson. Errado. A projeção de Robinson é uma projeção conforme, não é afilática. Uma projeção afilática, por exemplo, é azimutal. 4. A projeção equidistante é geralmente utilizada para fins específicos. As distâncias, quando traçadas no centro da projeção, são precisas, porém há distorções nas formas e nas áreas. Correto. Então, as projeções equidistantes, por exemplo, a projeção azimutal equidistante, ela é muito utilizada, inclusive, para a representação das regiões polares. Então, as projeções equidistantes são empregadas para o cálculo exato das distâncias entre dois pontos em linha reta. Só que esse tipo de projeção compromete as formas, compromete as áreas dos continentes que estão sendo representados em um planisfério ou até mesmo no mapa como um todo. Das afirmações acima estão corretas apenas a 2 e 4, letra B de bola. Então, moçada, o que eu posso concluir a respeito dessa prova, que foi uma prova com nível mais baixo do que as provas realizadas nos últimos anos. Tivemos aí algumas questões bem simples, bem fáceis. Então, eu não vi nenhuma questão assim muito difícil, né? Eu acho que a questão da nova ordem mundial, a questão dos blocos econômicos, poderiam ser consideradas as duas questões com maior grau de dificuldade, mas, de uma forma geral, foi uma prova que teve questões fáceis e questões medianas. Espero que vocês tenham
se dado bem. Espero que o canal Geogênio tenha ajudado vocês. Deixa esse comentário aí. Professor, pô, o canal ajudou. Pô, professor, esse canal foi muito bom porque eu consegui ter um bom desempenho. Me dá aí um raio-x, um feedback sobre como vocês se saíram na prova, que eu vou ficar muito satisfeito e até mesmo poder corrigir alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar o nosso canal. Aqui, mais uma vez, estou deixando aqui meus grupos do Facebook, onde lá disponibilizo os materiais. É só pedir o acesso, eu libero. Entra na parte dos arquivos e os PDFs com matéria, bancos de questões e provas comentadas estão disponíveis lá. Valeu, moçada! Então, fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!